Olá, estamos hoje com o prefeito de Itu, Guilherme Gazzola, para que a gente possa bater um papo sobre a situação da cidade após os 100 dias de seu governo, que com muitos problemas logo de início. Como que foi esse primeiro passo, esses primeiros 100 dias, Guilherme? Primeiro, administrar a herança econômica, trágica. Folha de dezembro sem pagamento, tivemos que pagar logo no início de janeiro, já no nosso orçamento, o terço de férias dos professores atrasados e ainda a folha para cumprir do próprio mês de janeiro. Uma dívida de 45 milhões e uma série de problemas de credibilidade. Então, uma dívida muito grande com a Ituprev, que é a nossa previdência dos funcionários. Fizemos ações muito rápidas, que foi o parcelamento da Ituprev, equacionamos e baixamos um decreto para mudar a ordem cronológica dos pagamentos, pagamos a folha, chegamos ao absurdo de ter que pagar a despesa dos cargos de confiança do antigo prefeito. Eu acho que isso nunca aconteceu, eu não vi nada no Brasil todo, essa desfaçatez, mas tivemos que fazer porque a lei nos obriga. Então foi enfrentar de cara isso, equacionamos isso tudo. E agora partimos a tomar as atitudes emergenciais, uma cidade sem manutenção, uma cidade com problemas graves de saúde, mas uma cidade que eu vejo um futuro sim pela frente. A questão, você falou da questão da manutenção, a operação Cidade Casa Limpa está sendo fundamental para dar aquela faxina? Sem dúvida, a Operação Casa Limpa já tampou mais de 3.500 buracos, já podamos mais de 100 árvores, fora todas o cuidado com as áreas institucionais. A Prefeitura tem mais de 300 áreas institucionais que estavam abandonadas. Então, a Operação Casa Limpa não está resolvendo os problemas por definitivo, mas ela está devolvendo pelo menos o leito carroçável razoável das ruas, dando um pouco de qualidade visual para o cidadão, como o próprio nome diz, e também colhendo todos os entulhos, né, que vão se acumulando nas casas, geram escorpião, problemas de zoonose, tudo isso. Então a Casa Limpa está, vamos dizer, uma operação emergencial. Nós queremos uma cidade com recap de rua, mas nós estamos conseguindo atingir o objetivo sim. Essa questão do recap de rua é um dos principais problemas que a população reclama. Questão de buracos, excesso de buracos. Além dessa operação, que é para fazer aquela emergencial, como você mesmo disse, quais são os projetos na área de recapeamento nas principais avenidas e ruas da cidade? Itu tem 80% da sua malha viária comprometida, porque na verdade o asfalto não é o grande problema, o asfalto é só uma capa impermeabilizante. Então, quando se vê o asfalto ruim é porque por baixo já houve infiltração. Então nós temos 80% comprometido. Vamos conseguir fazer tudo? Não. Mas algumas coisas nós já conseguimos. Segunda-feira nós abrimos as cartas convites de uma licitação de R$2 milhões. Nós vamos recapear toda a Horácio Kiel, que é uma avenida importante de Itu, e o Jardim Europa na região da Vila Martins, que será um recap completo. E estamos atrás de uma linha de financiamento. Tivemos segunda-feira com o vice-governador Márcio França, buscando uma linha de financiamento para tentar investir mais 10 milhões na questão do recap das ruas, e aí vamos escolher as ruas de escoamento principal para começar por elas. Muito foi falado na antiga gestão a questão do calçadão da Floriano Peixoto. Existe alguma possibilidade disso realmente acontecer, de aquela via não ter mais o acesso de veículos, pelo menos em algum trecho? Eu sou contra calçadão na forma pura que ele existe, porque toda vez que você tira o movimento de uma região, ela tem uma tendência a se degradar. Um exemplo claro é a Praça da República em São Paulo, um local maravilhoso ao lado da Secretaria de Educação, dos prédios mais bonitos de São Paulo, e degradado de forma absoluta com crack, com prostituição e tudo mais. Mas eu sou favorável ao que se chama de calçadão, das calçadas expandidas com leito carroçável preservado. Então você expande as calçadas, cria alguns bolsões de estacionamento, que as lojas precisam disso, e aí você continua com a vida ao centro, mas com também o fator mais importante, que é o trânsito do pedestre. Agora, o calçadão na forma tradicional como ele existe, eu sou radicalmente contra. Outro ponto que tem gerado desde o final do ano passado problemas é a questão da saúde, né? A questão da relação com o São Camilo, né? Em função daquela questão do pronto-socorro, do pronto atendimento. Como que está essa situação? E aproveitando, nessa semana você assinou o protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal da Saúde com Salto e Porto Feliz. Essa é a chance para que, ao menos inicialmente, possa melhorar o sistema de saúde? As cidades não conseguem mais resolver os seus problemas de saúde sozinhas, até porque a doença não tem cidade.
né? A patologia não tem cidade. Então, a inteligência hoje em dia é você se consorciar com cidades próximas dentro do seu raio de atuação, no nosso caso específico, Porto Feliz, Salto e Itu, e tentar trabalhar a saúde de forma mais coletiva. Você não faz em todas as áreas, mas você ganha poder, inclusive, de barganha, de compra. Então, o que nós optamos, e ontem assinamos o nosso protocolo, que foi para nós um dia bastante emocionante. Não achávamos que tão rápido chegaríamos já a esse arcabouço. Nós podemos fazer compras de serviços com custos muito mais interessantes. Nós podemos usar, por exemplo, o serviço de verificação de óbito, que nós temos que ir para Sorocaba hoje em dia. Nós podemos fazer o transporte sanitário, como é chamado, transporte de pacientes para as outras cidades, que você pode otimizar isso tudo. Esse foi a nossa escolha inicial, começar por pontos em comum e depois avançar na permuta de serviços. Porto Feliz tem um hospital de baixa complexidade, Salto de média complexidade e Itu um de alta complexidade. Eu não vejo por que esses 3 hospitais não se conversarem também em tempo de médio prazo. Isso não seria a nossa primeira opção. Mas os consórcios são as soluções mais modernas para a saúde especificamente. E em Itu, voltando para a nossa realidade, nós tínhamos vivido uma tragédia que era o fechamento das portas do pronto-socorro e que na verdade comprometeram definitivamente o prédio, mas nós já temos uma proposta que é abrir o que a gente chama de mini hospitais em 2 regiões, que é na UPA Nossa Senhora da Aparecida e na região da Vila Martins, e fazer um sistema de regulação direto com o Hospital São Camilo, comprando mais 10 leitos. É a nossa proposta, né? Agora, quem vai administrar isso provavelmente seja uma terceirizada, mas é um processo licitatório. E esse processo licitatório vai seguir o seu trâmite normal. Mas eu vejo isso uma excelente solução, fora o investimento que a gente já imagina, que são as unidades básicas, prevenção, os programas de saúde da família. Vamos dizer, aí a cartilha tem que ser seguida. Uma outra situação, em função dessa crise econômica que todos os municípios atravessam, é a questão do emprego, né? Tem a questão do distrito industrial, que é a possibilidade de conseguir atrair novas indústrias, novas empresas para que gerem a oportunidade de trabalho para o ituano. Como que está essa situação do distrito industrial e se tem alguma novidade de alguma empresa que possa estar chegando ao município? Das empresas, sim. Para nossa surpresa, existem vários contatos sendo feitos. Eles, logicamente, são mantidos em sigilo, até por um contrato de sigilo que a gente tem que assinar assim que começa uma negociação com as empresas, mas o otimismo vem que o crédito de Itu está sendo retomado. Distrito Industrial foi um grande erro que o governo passado cometeu. O Estado deu 1 milhão de metros quadrados, eles fizeram uma parceria público-privada desastrosa. Nós estamos caminhando para anular essa parceria e fazer um Distrito Industrial que realmente Itu merece. Na mesma área? Na mesma área. Mas um ponto importante sobre emprego. Hoje existe uma coisa chamada desemprego estrutural. Os empregos perdidos da indústria provavelmente não serão mais recuperados. Não por Itu, mas por nenhuma cidade. Porque a tecnologia assumiu esse lugar. Então, cada vez mais a indústria emprega menos, mas a indústria continua sendo fundamental quando ela compõe a arrecadação da cidade. O que nós temos, então, investido nesse sentido? Trabalhar em setores de grande empregabilidade, que é a questão de serviços, especificamente, e nós temos uma vocação muito grande, que é o turismo. Quer dizer, então, o turismo hoje é uma das saídas para você dar empregabilidade. E com o turismo, você movimenta o comércio, movimentando o comércio, você traz mais empregos. Então, a indústria hoje em dia não é um grande atrativo para emprego, mas é um atrativo fundamental, é um ponto fundamental, porque ela traz renda. Traz renda, você reinveste na cidade e aí a roda gira. Outra situação é a relação com a Câmara Municipal. Ultimamente tem tido até protestos, nessa semana também teve com relação ao EJA, né? E alguns atritos de alguns vereadores, inclusive do seu próprio partido. Como que você vê essa relação com a Câmara Municipal? De forma democrática, eu acho que o parlamento é isso. Eu fui 8 anos vereador, as pessoas têm o livre direito de se manifestar, com um pequeno diferencial. Existe a livre manifestação e existe a má-fé.
né? Então a livre manifestação eu vejo ela de forma democrática. Eu acho natural as pessoas discordarem de alguns pontos. A questão do EJA, por exemplo, nós já explicamos, não vai ser fechado o EJA, nada disso, vai ser transferido para o Estado, que é uma obrigação do Estado, mas é normal, a democracia é isso. Dos 40 pessoas que foram protestar na Câmara, 20 eram de um partido político, mas tá bom, é direito dele fazer também. Agora eu vejo com muita preocupação quando existem algumas colocações que podem trazer grandes tragédias para Itu, de a manifestação de alguns vereadores. Isso é muito preocupante. Levar o pânico significa irresponsabilidade. Esses assuntos daí nós não tratamos sob a ótica parlamentar. Eu acho que algumas posturas devem ser tratadas sob a ótica criminal e assim serão tratadas. Bom, basicamente é isso, é um balanço desses primeiros 100 dias, com a mensagem para o ituano que espera ver uma Itu diferente, uma Itu sem igual, como o próprio lema do seu governo. Como esperar daqui para frente, depois desses 100 dias? Acreditando, apesar de todas as dificuldades que ainda existem e ainda existirão, vai ser um ano muito difícil, um ano de forte depressão econômica ainda, mas eu consigo ver luz no fim do túnel, eu consigo ver uma Itu sem igual, eu consigo ver uma Itu que acredita no seu futuro, eu consigo ver um cidadão ituano recuperando a sua autoestima. O problema da solução da água está caminhando muito bem, a CIS caminha bem, é uma grande conquista para a cidade de Itu, que é a nossa companhia Ituana de Saneamento. Eu sou um eterno otimista e nesses 100 dias eu posso dizer o seguinte: vai dar certo, nós vamos fazer um grande governo e nós vamos construir realmente uma Itu sem igual.